Fala, meus amigos, tudo bem? Bem-vindos ao 12 em Campo desta terça-feira, dia 27 de dezembro, trazendo aqui para vocês as últimas informações do Timão, que segue no mercado da bola aí, negociando jogadores, trazendo jogadores para a temporada 2023. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Robert Renan, que já foi liberado para se apresentar ao Zenit, já foi liberado para a realização dos exames. Vamos falar também sobre a situação do Lucas Piton, que está tudo certo com o Vasco, nem se apresentou ontem. E para finalizar, nós vamos falar sobre o Matheus Bidu. Esse já chegou, já realizou exames e já está treinando no CT Dr. Joaquim Grava. Antes de falarmos sobre esses assuntos, gostaria que você deixasse o seu like, se inscrevesse aqui no canal, ativasse as notificações, compartilhasse os nossos vídeos e as nossas lives aqui do canal. Tá bom? Vou rodar a vinheta e, na sequência, eu conto tudo para vocês. Doze em Campo News desta terça-feira no ar. E o primeiro assunto que a gente vai falar aqui com vocês é sobre a situação do Lucas Piton, tá? Bom, Lucas Piton, tudo certo com o Vasco da Gama. O Corinthians entrou em acordo com o time do Rio de Janeiro. O Vasco fica com 60% dos direitos econômicos do Piton, tá? O Corinthians é dono de 100% dos direitos econômicos do atleta. O Vasco vai levar aí 60%, vai pagar por isso mais ou menos 3 milhões e meio de euros, que dá ali aproximadamente 16 milhões de reais. Bom, o que falta para que isso seja anunciado? Falta apenas questão de detalhes ali no contrato. De última hora ali, o Piton e o staff dele perceberam algumas questões em termos de tempo de contrato, questões salariais, mas a informação que a gente tem é que foi tudo já acertado. O Piton, inclusive, nem se apresentou ontem, né, dia 26, data marcada para a reapresentação dos atletas, para iniciar ali a segunda fase dos preparativos, né, da temporada 2023. O Piton não se apresentou e já está tudo muito encaminhado, tudo certo com a equipe carioca. Então, Lucas Piton deixa o Corinthians e é o novo reforço da equipe do Vasco da Gama. Claro que é um jogador que não caiu 100% nas graças do torcedor. As oportunidades que teve não foi, em geral, não foi tão bem. Eu acho que temos que torcer aí pelo sucesso, pela carreira do Lucas Piton, o Corinthians ficando aí com 40% dos seus direitos. Numa venda futura, o Corinthians ainda pode lucrar um bom valor com o lateral esquerdo. Por falar em lateral esquerdo, sai aquela história, substituição, sai Lucas Piton, entra Matheus Bidu. A gente não vai chegar a ver essa cena na temporada 2023, né? Mas saindo o Lucas Piton, o Corinthians terá o Matheus Bidu, jogador de 23 anos de idade, que nessa temporada, né, defendeu o Cruzeiro, foi campeão pela Série B com o time do Ronaldo Fenômeno, voltou à Série A, mas que pertence ao Guarani. Tá? Corinthians e Guarani conversaram, chegou um determinado momento, teve um certo entrave ali na negociação, mas detalhes acertados, detalhes ajustados, e o Matheus Bidu ontem já se apresentou, tá? Ele já realizou todos os exames médicos, que é de praxe. O jogador, antes de ser anunciado, ele passa por um período de avaliações clínicas e físicas, então todos os exames dele deram ok. Ele já participou, inclusive, de treinamento ontem e hoje, tá? Já participou de treinamentos junto com o Fernando Lázaro, comissão técnica e seus novos companheiros. A situação do Matheus Bidu é a seguinte: o Corinthians fica, a princípio, com 20% dos direitos econômicos do jogador, deve pagar ali na faixa de R$1 milhão, e o Matheus Bidu, cumprindo um determinado número de jogos
fica o Corinthians obrigado a comprar mais 50% do jogador. É o que daria ali mais ou menos na faixa ainda de seus 6 milhões de reais. Tá? Então, o Matheus Bidu não foi anunciado ainda oficialmente, assim como o Lucas Piton também não foi anunciado, e é bem provável que quando forem falar sobre o Bidu, falem simultaneamente, falem no mesmo momento ali sobre o Lucas Piton. O Corinthians tem essa política agora, que até então era atribuída ao Vitor Pereira, ao ex-treinador Vitor Pereira, né? Quando o Corinthians não divulgava a lista dos relacionados, não divulgava escalação com antecedência, e isso era colocado na conta do Vitor Pereira. Mas parece que não, né? O Corinthians segue mantendo ali um distanciamento muito grande com relação à informação, né? O torcedor precisa ser informado, o torcedor que é o motivo da existência do clube, e ele fica sabendo somente através da imprensa, das informações que nós vamos buscar. Mas o Corinthians segue ali adotando uma política de falar muito pouco, de dar pouquíssimas informações, e o que o torcedor fica sabendo é através dos veículos de comunicação. Mas o fato é que o Bidu já está trabalhando no Corinthians e deve ser anunciado provavelmente a partir do ano que vem, a partir de janeiro só, o Bidu seja oficialmente apresentado como novo reforço do Corinthians, jogador que vai reforçar ali a lateral esquerda. Ainda chega com um questionamento por parte de alguns torcedores, natural, todos esperavam um nome de mais peso, um nome mais relevante para a posição, mas o Matheus Bidu, no entendimento da direção do clube e da comissão técnica, é um jogador que chega para ocupar ali a vaga na lateral esquerda. Imagino que seja o titular. O Fábio Santos, a gente sabe que, por questões físicas, não aguenta uma sequência muito grande de jogos. Então, eu acho que o Bidu chegaria para ser titular e o Fábio Santos fica no banco de reservas ali, pelo menos nesse primeiro momento. Acho que é importante colocar o Bidu para jogar, para o torcedor poder conhecer um pouco mais o jogador e saber realmente do potencial dele na temporada 2023. Minha gente, para finalizar o vídeo de hoje, vamos falar sobre o Robert Renan, que também não se apresentou, né? E, mais uma vez, repito, o Corinthians não disse isso, não anunciou isso, mas o Robert Renan não se apresentou ontem, né, com os demais companheiros. Foi vista até uma foto dele com o Roberto Carlos, ex-lateral do Corinthians, lá em Dubai. Foi divulgada uma foto dessa, inclusive acho que na própria rede social do jogador, e ele está em Dubai, indo para o Zenit para a realização de exames médicos. O Robert Renan foi envolvido na negociação com o Yuri Alberto, fica Yuri Alberto, o Corinthians com uma parte, né, do jogador, e vai Robert Renan e vai Duqueiroz. O Duqueiroz só vai no meio do ano, tá, gente? O Corinthians tem 90% dos direitos econômicos do Duqueiroz, tá? E tem 55% dos direitos econômicos do Robert Renan. Então, o Corinthians não divulgou, mais uma vez, não divulgou qual será ou se ficará com ainda um percentual do atleta, tá? Só depois que a negociação estiver completamente resolvida, imagino que seja divulgado isso, mas a princípio vai Robert Renan e o Duqueiroz. Robert Renan agora, já indo, não joga mais pelo Corinthians, e o Duqueiroz fica à disposição do Fernando Lázaro, pelo menos até o meio do ano. O Ivan, goleiro, que está no Zenit, pertence ao Corinthians, está voltando, tá? Deve ser negociado. Existem 2 clubes de Série A interessados no goleiro, então o Ivan deve ser negociado, sim. E o Mantuan fica até junho lá no Zenit, cumpre o seu contrato, e se o Zenit quiser comprá-lo, terá que pagar aí 10 milhões de reais. Tá? Então, esse valor é um valor já pré-estabelecido. Caso o Zenit queira, realmente terá que pagar esse valor aí pelo Mantuan, mas isso não tem nenhuma relação com a negociação entre Yuri Alberto e Zenit e Corinthians, tá? O Yuri Alberto vem, fica em definitivo, vai o Robert Renan e o Duqueiroz. Portanto, a negociação com o Mantuan, caso o Zenit tenha interesse em ficar com o jogador em definitivo, terá que pagar esse valor ao Corinthians.
É isso, minha gente. Às 9 da noite a gente volta aqui no 12 em Campo com a nossa live. Eu espero todos vocês. Se você gostou do conteúdo, deixa seu like, se inscreva aqui no canal. É sempre muito importante ter a sua participação e o seu comentário aqui embaixo. Tá legal? Espero vocês às 9 da noite. Excelente dia a todos. Tchau, tchau.